Hoje eu quero compartilhar sobre como uma experiência de dor foi para mim uma oportunidade de ressignificar minha relação com a prática de yoga e, junto com os estudos de Vedanta, uma oportunidade de revisar vários aspectos importantes internos. Eu sei que no momento de dor e de desconforto, a gente caminha para o sentimento de frustração, e no lugar desse sentimento de frustração é muito comum a gente pensar em desistir, né, dessa prática. O objetivo desse vídeo não é desconsiderar a sua dor ou o seu desconforto, mas é também te trazer essa oportunidade de revisão e de aprofundamento que eu tive e que para mim tem feito muita diferença. Eu não tenho um diagnóstico de lesão, mas eu tenho uma dor na lombar que sempre me acompanha nos momentos de maior desafio. Então, no ano passado, essa dor retornou, mas ela retornou num nível muito forte, onde eu não conseguia fazer a maioria das posturas que eu faço normalmente, da minha sequência. Para quem pratica Ashtanga, eu estava fazendo as posturas fundamentais e eu fiquei um bom tempo, acho que um mês ou um pouco mais de um mês, fazendo só as posturas fundamentais, que era o que o meu corpo conseguia sustentar. E depois eu fui retomando de forma bem lenta e gradativa a sequência de posturas. Nesse tempo eu já estava estudando Vedanta, e o Vedanta fala de uma forma muito bonita sobre esse encontro, né, com as práticas de autoconhecimento. Então, no Vedanta é ensinado que esse acesso que a gente tem a alguma prática de autoconhecimento é, na realidade, uma bênção que a gente recebe. E quando eu ouvi isso, eu pude notar que eu não estava colocando a minha prática de yoga nesse lugar, né? Que independente da quantidade de posturas que eu executo, o meu acesso a essa prática por si só já é uma bênção. E quando eu pude organizar isso internamente, né, esse tempo que eu fiquei fazendo as posturas fundamentais foi um tempo de reconstrução muito bonita, porque eu pude observar a minha relação com o tempo, né, quanta pressa eu tenho nos meus processos. Eu pude observar o apego a essa prática física, porque apesar de saber que eu gosto da prática física, eu não me considerava apegada a ela. Mas eu vi que sim, né, que havia sim um apego à execução das posturas físicas, e eu pude notar o quanto eu estava associando também o meu valor enquanto professora e até mesmo enquanto pessoa a essa prática, né? É algo muito comum a nossa mente associar o nosso valor a objetos externos, né? Buscar a felicidade a objetos externos. E também pude observar isso durante esse tempo, né? Então, o que eu quero aqui, na verdade, é te trazer, né, como um convite, se você está passando por esse momento de desconforto ou de dor, e até mesmo se não está passando, né, por esse momento, mas te trazer aqui um convite para revisar os seus apegos, né, para revisar no que você tem depositado o seu valor, né, quais são os objetos externos que você tem deixado definir o seu valor, pode ser objetos, pessoas, situações. E se você tem acesso, né, a uma prática de autoconhecimento, se você consegue enxergá-la como sendo uma bênção, porque na verdade ela